Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso seminário para líderes. E hoje nós vamos falar sobre princípios. Isso mesmo, hoje este é o tema do nosso assunto, sobre princípio. O que é princípio? Princípio são as bases da nossa vida. Ninguém vive sem princípio. Todos nós temos um princípio a seguir, temos um princípio como base que sustenta toda a nossa vida. Princípio fala de quem você é, de quem eu sou. E tratando de liderança, também nós temos princípios para ser um bom líder, para exercer uma boa liderança. E eu quero comentar e conversar com você aqui nessa aula sobre alguns deles. Olha só, o primeiro que nós vamos falar é sobre o líder ser modelo. Isso mesmo. É necessário que todo líder, aquele que exerce liderança, influência sobre as pessoas, que tem um discipulado cara a cara com a pessoa, que tem pessoas que olham para ele e quer ver algo a mais, essas pessoas precisam olhar e ver modelo. Isso quer dizer exemplo. Todas as pessoas que exercem liderança precisam ser exemplo. Isso nós temos como um padrão Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso mestre por excelência. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, além dele ensinar, além dele falar o que precisamos fazer, ele mesmo fez. Então, o mestre por excelência é aquele que, além de ensinar, vive o que ensina. Além de pregar, ele vive o que prega. Isso é ser modelo, isso é ser exemplo. E eu quero comentar com você sobre algumas coisas em relação a isso. Porque muitas pessoas acham que não têm responsabilidades quanto a ser exemplo para outras pessoas. Se somos cristãos, somos chamados para ser modelo. Se somos filhos de Deus, somos chamados para ser modelo. Existem alguns exemplos que eu quero dar para você. Billy Graham. Billy Graham, ele foi conhecido na história como um grande evangelista e as pessoas o chamavam de o justo. Então ele era um modelo de justiça. Russell Shedd, talvez você já tenha ouvido falar ou lido algum livro desse grande homem de Deus. A filha dele, na biografia dele, disse o seguinte: eu só acredito que o meu pai peca porque todos os seres humanos pecam, mas eu nunca vi meu pai pecar. Ou seja, isso é um exemplo de caráter, um exemplo modelo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro princípio que nós vamos tratar aqui, estamos vendo, é o princípio de ser modelo, de ser exemplo. Olha só, existem três classes, que são as três classes de pessoas mais desacreditadas no mundo. Isso é de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, depois de uma pesquisa feita por ele chegou a essa conclusão. A primeira classe, os políticos. Os políticos, eles são desacreditados. Quem mais? A polícia. E por terceiro, olha só, pastores. Isso realmente entristece o nosso coração. Nunca um pastor deveria aparecer numa lista como essa. Deveria aparecer no topo de uma lista de ser exemplo, de ser modelo, não ao contrário. Então eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro princípio que é um dos mais importantes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que precisamos ser exemplo dos fiéis, seja na palavra, seja no trato. Uma coisa que me incomoda muito no coração, enferma meu coração quando eu falo sobre isso, é lembrar dessa frase já dita aqui, eu repito: se você ensina, se você prega algo, antes de você fazer isso a uma pessoa, você primeiro tem que colocar em prática na sua própria vida. Em Esdras capítulo 7, verso 10, Esdras diz que colocou no coração aprender a lei de Deus, praticar e depois ensinar. É necessário seguir essa ordem. Primeiro ele aprende, depois coloca em prática e depois ele ensina as outras pessoas. Então, olha só, o princípio de ser modelo, de ser exemplo. Segundo princípio, o princípio da comunicação. Aprendemos na última aula que o líder ele precisa aprender e saber interagir
conversar, ouvir, isso é uma das coisas importantíssimas, se relacionar. E aqui está o segundo princípio que vamos falar, o princípio da comunicação. O líder, ele precisa saber falar. Isso é óbvio. Ele precisa saber se comunicar com as pessoas. Mas um dos fatores tão importantes quanto este é saber ouvir. E aqui eu trago um exemplo bíblico para você de Êxodo capítulo 18, verso 17. Moisés, o grande líder da nação de Israel, ele estava na direção, na liderança de mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas. Deus o havia escolhido e grandes sinais e prodígios foram feitos através dele, das suas mãos. Deus realmente operava através da vida de Moisés. Mas o sogro de Moisés chegou até ele e disse: olha, você tem agido de forma errada. Não é assim que você deve liderar e orientar o povo. Você vai acabar morrendo. Gente, Moisés deu ouvidos ao seu sogro. Ele poderia muito bem fazer como muitos líderes fazem. Eu sou o líder aqui. Deus me escolheu. Eu não tenho por que te ouvir. Você é apenas meu sogro. Mas muito pelo contrário. Um líder verdadeiro, ele sabe falar, mas ele também sabe ouvir. Grave isso que eu vou te falar. Nem sempre o líder estará certo. Mas às vezes é necessário ouvir o liderado, porque talvez Deus mostre a direção correta para o liderado. Então isso é muito importante. Então tem que haver esse relacionamento entre líder e liderado para que possa falar e possa também ouvir. Isso é muito importante. Vamos mais. O terceiro princípio que vamos falar será sobre propósito. O líder precisa ter esse princípio como um fator muito forte em sua vida. Propósito. O que quer dizer isso? Quer dizer que o líder sabe para onde vai. Líder é aquele que direciona as pessoas, é aquele que vai na frente levando, liderando outras pessoas. Agora eu te pergunto, se ele não sabe para onde vai, como é que ele vai liderar outros? Como é que ele vai guiar outros? Como é que ele vai conduzir outras pessoas? Então isso é muito importante. O líder ele tem que saber quem é e o que ele está fazendo. Ele precisa saber onde é que ele quer chegar, porque ele precisa guiar um povo atrás dele. Ele tem a grande responsabilidade de conduzir pessoas, então ele precisa ter o princípio do propósito, saber a finalidade da sua vida e contribuir para que isso seja uma verdade na vida de outras pessoas e resulte bênçãos na vida dos seus liderados. Então ele precisa saber para onde vai. E por último, para nós encerrarmos aqui essa parte, o princípio do amor. O que eu quero falar sobre isso? Jesus amou-nos de forma incondicional, a ponto de dar a sua própria vida em troca da nossa. Ele entregou-se a si mesmo no nosso lugar. Então o líder segue o princípio do amor. Ele é capaz de dar a sua vida em favor dos seus liderados. Ele é capaz de se entregar incondicionalmente pelos seus liderados. Esse é um líder verdadeiro. O líder verdadeiro, ele segue estes princípios. Princípio do modelo, princípio da comunicação, princípio do propósito e princípio do amor. Dentre todos estes, ainda existe alguns que está no nosso e-book. Por favor, leia atentamente. Vá até as referências e leia as referências aí citadas. Eu tenho certeza que você será abençoado grandemente. O que Paulo falava sobre liderança? O que Paulo ensinava sobre liderança? Escrevendo a sua carta a 2 Timóteo, capítulo 2, olha só, verso 1 até o verso de número 6, as orientações de Paulo a Timóteo acerca de liderança. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nessa palavra, nessas orientações, Paulo ele está falando acerca de um caráter
de líder, um caráter de liderança, como é que um líder ele deve agir, como ele deve ser. E olha só, nesse texto Paulo fala sobre 4 características importantíssimas que é necessário haver em uma liderança, que é necessário haver em mim e é necessário haver em você. Olha só, Paulo ele fala acerca de um líder ser um professor. Paulo fala de um líder ele ser um soldado, ser um atleta e ser um agricultor ou lavrador, de acordo a algumas traduções. O que Paulo quer dizer sobre um líder ser professor? Quer dizer que o líder seja capaz de ensinar. Todo líder, ele precisa ser um professor. Ele precisa ser capaz de ensinar as outras pessoas. Paulo diz: "Tu, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e também idôneos em instruir aos outros, para instruir os outros." O que Paulo está querendo dizer? O que você ouviu, o que você aprendeu, transmita. Isso quer dizer, ensine outras pessoas. Aquilo que você tem aprendido de bom, que tem contribuído na sua vida, o que você tem aprendido da palavra de Deus através do discipulado do seu líder, você precisa transmitir para outras pessoas. Isso quer dizer você formar líderes, não só ser formado, mas também formar líderes. É a ordem de Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações. Deus confiou também essa palavra a você, e aquilo que você tem aprendido, transmita, ensine para outras pessoas. Paulo também nos fala como o líder, ele precisa ser um soldado. Ele precisa saber lutar. Ele precisa saber lutar. Olha só o que ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, aquele que o arregimentou. Não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos aqui em uma batalha, que nós estamos aqui em uma guerra. Não podemos esquecer que o inimigo das nossas almas está por aí e ele não brinca no seu serviço. Ele não brinca de ser nosso inimigo. Ele mata, ele rouba, ele destrói e tem feito isso em massa. Tem feito isso e muito bem. Agora nós precisamos entender, abrir os nossos olhos para essa batalha que é iminente, que é diária. E às vezes estamos cochilando, e às vezes estamos envolvendo demais com os negócios dessa vida e esquecendo para que ou quem nos chamou. Paulo está dizendo: nenhum soldado em serviço, nós estamos aqui a um serviço. Nós não podemos nos envolver com os negócios dessa vida, por mais que somos cidadãos aqui da terra, temos os nossos deveres e responsabilidades. Entenda, seu maior dever e a sua maior responsabilidade é ser cidadão do céu. Então, um soldado, ele fala de luta, acerca de um serviço a ser prestado para agradar aquele que nos chamou, que é o Senhor. Ele também nos diz, igualmente, o atleta. Atleta fala de disciplina. O atleta não é coroado se não lutar. E ainda ele diz, se não lutar segundo as normas. Porque talvez você pode dizer: eu estou servindo a Deus, eu vou para a igreja, eu faço isso, faço aquilo. Agora entenda, você realmente está seguindo a ordem, seguindo a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, ou você está sendo um perfeito religioso? Você está seguindo perfeitamente os rituais litúrgicos de uma igreja, de uma denominação? Eu quero te chamar a atenção para isso. Sim, às vezes você ir para a igreja, dar o dízimo, não quer dizer que você está vivendo dentro da vontade de Deus. Existe algo que você precisa fazer, existe algo que o Senhor me chamou a fazer, e não se resume simplesmente a isso. Então o atleta não é coroado se ele não lutar, e lutar de acordo às normas, de acordo à palavra do Senhor. Então olha só, atleta fala de disciplina. Disciplina na oração, disciplina no jejum, disciplina na consagração, disciplina em consagrar a sua vida ao Senhor na leitura da palavra. O cristão não sabe ter
disciplina. Muito difícil ele tem disciplina na igreja, no horário de culto. Levanta toda hora e é aquela coisa, aquela bagunça, não presta atenção, não presta reverência. Ele se incomoda porque o culto passou do horário, não tem prazer de estar na casa do Senhor. Isso é falta de disciplina. Então, olha só, o atleta não é coroado se ele não lutar de acordo às normas. E por último, fala do agricultor, do lavrador. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Todos nós queremos resultados. Todos nós queremos resultados daquilo que fazemos. E às vezes até queremos resultado daquilo que nem fazemos. Trabalhador, agricultor, fala de quê? Trabalho e paciência. Se você quer colher resultados, primeiro você tem que trabalhar. Se você não plantar, você não colhe. E outra coisa, além de plantar, você precisa ter paciência. Porque você não planta num dia e nasce no outro. É necessário saber esperar o tempo certo do Senhor para que você possa receber e colher os seus resultados. Então isso aqui é o que Paulo ensinava e ensinou a Timóteo e transmitiu essa mensagem para nós hoje. Nós precisamos ser professores, soldados, atletas e agricultores. Características de um bom líder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.